a todos. Para mim, é uma questão de responsabilidade, de consideração e de fraternidade com todos vocês que estão aí em Portugal. Esta sequência é uma sequência. Eu gosto muito de repetir as palavras da Sibila de Cuba, palavras essas que foram muito claras, né? É a troca de guarda do comando do que é a construção da evolução por seres humanos. Dizendo, patente me farei aos do Ocidente quando a porta se abrir lá do Oriente. Será coisa pasmosa. Será coisa pasmosa. Quando o Ganges trocar unido toda a gama de efeitos espirituais com o Tejo, Portugal. Ou seja, Portugal é uma sequência da nossa passagem da. Quando, em 2003, fui convidado pelo presidente, então, venerável Hélio, para fazer parte da cúpula que organizaria o ensino na sociedade, isso se estendeu depois. Nós falamos por telefone, ele morava numa cidade, eu em outra. Eu caí sentado, me convidou, e ele insistiu que eu deveria comparecer nas efemérides todas. Não ia exigir minha presença onde ele estava. Nós poderíamos falar à distância. Falamos por inúmeras vezes durante a semana, fim de semana. E nós estabelecemos entre nós uma verdadeira amizade. Ele dizia sempre, para sermos irmãos, nós temos que ser amigos. Isto aconteceu. Tive uma grande admiração por ele. Estive com ele em circunstâncias que são só minhas e dele. E depois, com o falecimento dele, isso em 2001, cessou o nosso contato direto. Nós temos um contato indireto, que ninguém está morto. Mário Rosso de Luna escreveu uma obra maravilhosa sobre a hipergeometria, demonstrando que ocupamos dimensões distintas, mas estamos ainda vivos em outras dimensões. Estamos mesmo. Interessante que, com o passar do tempo, isso é um depoimento que eu estou fazendo já nessa palestra, pequena palestra, nós vamos tendo uma interpenetração de dimensões, porque a nossa consciência, à medida que ela se expande e que ela se abre, e ela entra no processo de espiritualidade, ela não tem mais uma dimensão única, ela tem várias dimensões. Ela não ocupa mais apenas um plano, ela ocupa vários planos. E nesta consequência, nós temos que cuidar não só dos pontos cardeais. Quando estou virado para o norte, à minha frente está o norte, à minha direita está o leste, à minha esquerda está o oeste e atrás de mim está o sul. São 4 dimensões. Mas eu acrescento nisto mais 2 dimensões, que são o que está em cima de nossas cabeças e abaixo de nossos pés. Quando eu faço isso, Zenit e Nadir se acrescentam e eu sou o 7º. Então, tenho 6 dimensões, mais a minha presença, que é uma 7ª dimensão, porque eu sou o catalisador desses acontecimentos e, ao mesmo tempo, eu sou esparzidor daquilo que passa por mim. Ninguém tem o dom ou falsa mensagem de sonegar. Nós temos que não sonegar, nós temos que falar, expor e construir. O mestre deixou muito claro, desde a fundação de Dharana, que a nossa função, nosso trabalho, nunca seria destrutivo, mas sim construtivo. A função do destruz são pelas ignomínias do mundo. Tudo vai se desmontando, se destruindo, e nós tivemos aquele século em que foi fundada a nossa obra
termos de história, nós tivemos 2 guerras terríveis. E ainda hoje temos guerras pequenas que são tão terríveis quanto piores, porque o requinte da maldade estabelece princípios de domínio e de aniquilação. E as mônadas todas passam por essa circunstância. Então, as mônadas, que são os princípios de vida que partem do próprio Deus, do próprio Brahma, são realmente as centelhas que vão evoluir. Vejo que na criação, claro que alegórica do mundo, Alá se vê no oposto. E ele chama o oposto de Alamirá. Alá e Alamirá se completam com funções distintas. Não está mais com a função racional, função expositiva, a função do entendimento, e a outra parte está na função da maternidade, do zelo, daquilo que chega. Estão chegando crianças maravilhosas, excepcionais. Fala-se, então, dentro do Espiritismo, que é uma corrente religiosa, e essas crianças são reencarnações. Elas são, em realidade, emanações de um princípio só, que prossegue vindo ao mundo, porque Deus tem a expansão do universo, a infinitude. O universo não tem começo, não tem fim. Ele tem infinito. Infinito é tudo aquilo que se expande. E quais são os limites dessa expansão? Isso é ilimitado. Não temos que nos ocuparmos disso. Temos que tomar parte do plano universal. Então, este tomar parte, e eu falo a vocês de Portugal, seja de Lisboa, seja do Porto, são todos meus irmãos, os convidados também, eles estão confraternizando, para que nós possamos entender mais esta sequência. Então, fala-se, é até um nome, é um título grego, que não é tão simples de se assimilar. As 3 hipóstases do Logos. As 3 hipóstases do Logos. Então, nós temos 3 posturas da criação que estão ligadas ao princípio das causas, é o ponto de partida. O princípio dos efeitos, que é a consequência, e a estenose, que é onde se estabelece a lei, onde a lei diz o que pode e o que não pode para evoluir. E nós temos que nos afastarmos das atitudes involuídas, que são várias, mas as mais graves são aquelas que estabelecem novos odes e novos festejos por aquilo que já passou. E, pior que isso, são simulacros, porque existe uma criação natural da mente extremamente forte, chamada egrégora. Egrégora significa, da tradução do grego, para ser que vigia. E esse ser vigia mesmo, continua vigiando, vigilante. E ele não tem trégua e não dá trégua. Este ser vigia e impede a visão que devemos ter das coisas. Mas, como eu disse a vocês, eu, durante muitos anos, compartilhei da cúpula da instituição, já então, sob o nome de Sociedade Teosófica Brasileira. E da Sociedade Teosófica Brasileira, que veio a Sociedade Brasileira de Eubiose, que a eubiose é uma criação de um ser excepcional. A criação veio ao mundo para mostrar os valores do bem, do bom e do belo, que estão em todos os lugares. O bem para se opor ao mal, o bom para se contrapor ao ruim, e o belo para não aceitar as distorções, especialmente das artes, que as artes são aquelas que nos elevam, são aquelas que nos conduzem, os píncaros da satisfação, da realização. Aplacam as nossas iras, as nossas mágoas,
De tal sorte que nós, quando estamos diante da bela arte, da arte que constrói, nós estamos embarcando num sonho muito feliz e muito realizador, que deixa, portanto, de ser um sonho para ser o epílogo de uma construção. E essa construção há de continuar. Então, quando os valores passaram e deixaram, estabeleceram em Portugal, terreno de Portugal, os valores que deveriam ser cultivados, é porque os povos de Portugal já estavam afeitos a esta função e tinham o processo da expansão. E essa expansão ela se distribuiu pelos cantos do mundo, tanto a Índia, como depois o próprio Ocidente, ocidental, foi visitado Portugal. E em Portugal, ou através de Portugal, nós estabelecemos os valores que irão estar presentes no novo, que se valorizou pela missão Y, porque Blavatsky se posicionou em América do Norte, teve como grande companheiro Henry Steele Olcott, e JHS se estabeleceu, Henrique José de Souza, na América do Sul, que já tinha sido visitada por vários povos. Quando consegui um livro a muito custo, porque era um livro esgotado, e neste livro eu li os povos que visitaram o Brasil, ainda não Brasil, é uma terra desconhecida, mas os povos de todo o mundo, aqueles que estavam afeitos às navegações, e, portanto, também dentro da missão Y, claro que nas príscias eras bem antigas, estes povos visitaram e valorizaram, se afeiçoaram a este novo mundo. De tal sorte que este novo mundo tem raízes no antigo mundo, especialmente em Portugal. Portugal tem uma característica maravilhosa. Eu nasci no Brasil, depois fui conhecer Portugal. Existe uma doçura e uma certa ingenuidade. Eu fiz a faculdade, justamente estudamos um dos anos de curso, como Portugal inovou a maneira de governar, a maneira de se relacionar, a maneira mais branda e mais urbana de se criar condições para que o povo pudesse usufruir os valores que estão presentes na condição humana de liberdade. Então, somente o homem liberto e autêntico é que pode entender o valor da liberdade no seu semelhante. Então, nós somos interagentes, estamos uns ligados aos outros, e isto não é feito casualmente. Mas lembrando o Bhagavad Gita, cuja tradução mais simples é a Sublime Canção, que é o episódio de um poema muito mais longo, que é o Mahabharata, ou seja, a Grande Índia. No Bhagavad Gita existe a luta entre Kurus e Pandavas, solares e lunares. Solares que constroem, lunares que alteram, perturbam. Mas são também funções humanas. Vejam a trilogia do hinduísmo, né? Brahma, Vishnu e Shiva. São os três aspectos de Deus. Brahma expande, Vishnu conserva, Shiva modifica. De tal sorte que a modificação é para positivo, não é uma modificação nefanda e simplesmente destrutiva. Portanto, são aspectos de uma obra só. Isto equivale. Mas eu quero ver nessa nossa posição de estarmos entre norte, sul, leste, oeste, zenit e nadir, nós somos o sétimo, por isso que estamos eretos, estamos de pé. E neste sétimo, nós temos que incursionar pelo universo através de nossa cabeça e, figurativamente,
a introdução à Terra através de nossos pés. Quantas coisas maravilhosas aconteceram que descobriram que a Terra não é um ser oco, é um ser vivo e que tem seus mundos internos. Nós temos nossos mundos internos. Dentro de nós, rege-se o mundo interior. E hoje em dia as descobertas apontam a importância do nosso coração como eletromagnético, de tal sorte que ele é que nos livra, que nos dá o sentido da condução, da expansão da vida com tudo que tem dentro. Então, o eletromagnetismo é realmente a grande chave que a ciência está descobrindo e colocando para todos nós, chave essa que nos descortina a importância de enxergar a vida com os vórtices que saem do coração e que voltam para o coração. De modo que o coração também tem a maneira de pensar dele. Ele tem a maneira de pensar. E uma árvore benfazeja que nos dê os bons frutos do amor, da verdade e da justiça, ela sempre tem que estar em ação. E partindo já para a segunda parte do que queríamos falar, nós respeitamos muito o horário de todos em Portugal. Hoje vou deitar mais tarde, né? Mas espero que possam levar esta mensagem para si próprios. Tudo isto foi brotando com o surgimento de um sacerdócio, de uma igreja que não depende de ninguém. É um sacerdócio que fala de um rei de Salém, que conosco os dízimos de Abraão, e que passou pela história como alguma coisa estranha. Foi o Melquisedeque, rei de Salém, rei da justiça, rei da paz, que justiça e paz andam juntas. Quando há injustiça, existe a revolta, e a revolta é contra a paz. Mas quando existe o assentamento da verdade, da justiça, do amor, a paz se transfere para todos. Nós seremos homens em paz. E com a paz nós construímos as condições para que os nossos irmãos que estão chegando, que são esparzimentos ainda energéticos do Eterno, possam se transformar em consciências do Eterno. Então, teremos vários eternos. É como um dia disseram que o grande cubo de onde sai a vida, depois volta a ser o grande cubo, só que formado por vários cubinhos que se somam e que cada um tem a possibilidade de se tornar o próprio cubo independente. De tal sorte que essa ideia que me pareceu mais interessante e mais importante sobre a perenidade. O que é perene? O que é perene? O que é infinito? E nós perdemos, então, a noção da razão para entrar na mente abstrata. E é na mente abstrata que nós temos a chave da conciliação, porque na mente abstrata os opostos se combinam. E vários físicos do século passado disseram essas verdades. Quem pega Niels Bohr, que não era somente um estudioso da física, Werner Heisenberg, eles perfilaram um caminho mostrando que as oposições elas convivem dentro da proporção de significados opostos, mas que fazem parte do mesmo tecido. Então, isto é uma grande chave para a paz social. E nós somos propagadores da paz social. É na paz social que tudo se constrói. Então, o que é essa igreja Melquisedeque? A igreja Melquisedeque é a passagem de um momento para outro em que nós subimos uma oitava. Por isso que ela é eterna. Então, um sacerdócio chamado Levítico, que imperou nos tempos passados, era um sacerdócio temporal. Ou seja, passava-se de um valor de um homem para ungir o outro homem, que também tinha o seu tempo de vida, e que depois ungia o próximo, mas era tudo seccionado. A igreja Melquisedeque não tem secção. Sempre que você está no setênio, seja ele qual for, você aspira
oitavo passo. E nesse oitavo passo está a Igreja Melquisedeque. É sempre o oitavo passo acima, até nós ingressarmos no mundo do verdadeiro Deus. E neste mundo nós vamos ser também, de nossa vez, os cosmocratores universais, construtores cósmicos. Tudo este é o nosso destino. Estejam cientes e confiantes desse passo. De tal sorte que o que eu queria dizer a vocês, neste horário tão avançado aí, nesta terra querida e bendita que é Portugal, eu não quero me esticar muito, mas eu quero dizer que o canal que eu dirijo, que chama-se Estrela Flamejante, esse canal vai depois repetir este vídeo, cortesia do nosso venerável irmão Andrés Patunas, chamado Perigo aqui no Brasil, e nós vamos poder repetir este vídeo e acrescentar depois outros pontos, porque nós temos todo um programa de informação e de formação. Menos informações e mais formações, para que cada um use em sua própria vida, sua própria lida, e sempre confiante, como vários pontos de Portugal são místicos. É necessário percorrer os caminhos da Serra da Estrela, o caminho do Cabo da Roca, esses caminhos, quem sabe, ainda possamos, a afirmação mais positiva de nossa saúde, estar presentes para compartilhar com vocês todos estes caminhos. Ter prazer e aventura de encontrar este povo tão querido, do qual eu sou indiretamente dependente, porque eu sou um Oliveira, é o nome do cristão, o sobrenome de um cristão. Meu avô que deu este nome é meu pai. Ele era um ferroviário, não tenho muitos dados sobre ele, e não também isso não tem importância o que ele fez e o que ele pôde fazer. De tal sorte que nos deu a vida, e estamos aqui, sempre cientes de que este caminho é irreversível. O caminho da lei e o caminho que abraçamos é irreversível, e haveremos de consumir muitas coisas. Então, somos o sétimo que estamos em todos os momentos dos pontos cardeais, mas acima de nossa cabeça e abaixo dos nossos pés, podendo construir um processo que possa levar ao mundo a possibilidade de um crescimento com menos atritos, com mais carinho, com mais dedicação, com mais compreensão e, portanto, com mais consciência, ou seja, consciência espiritual se manifestando nas pessoas que possam e que queiram participar deste novo mundo. O novo mundo está sempre em renovação. Portugal faz parte, não porque estou falando, porque Portugal faz parte. Então, agradeço a vocês.